o livro de Pri. Parece que Saul a gente meio que esquece. Mas é interessante nós lembrarmos que Saul foi alguém escolhido por Deus. Não foi escolhido pelos homens. Os homens pediram um rei, mas quando Deus atende a oração, é Ele quem escolhe o rei. É Ele quem coloca Saul ali. Não foi uma escolha somente humana. Deus escolheu Saul para ser rei naquele tempo. Então nós vamos aprender com ele hoje sobre isso, a obediência. E a vida, a minha e a sua, ela é feita de erros e acertos. Quem tem um pouco mais de idade sabe, se olhar para trás, errou bastante, não foi? Mas também acertou muito. A vida é feita disso, erros e acertos. E o que define esses erros e acertos são as nossas escolhas. E aí a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai desenvolvendo uma vida com Ele, e a gente vai aprendendo na escola bíblica dominical, nas pregações, nos PGMs, em vídeos de YouTube, que para você acertar você precisa obedecer a Deus. Porque quando você obedece, você acerta. Mas quando você desobedece, você erra. E a vida vai continuando, a gente vai caminhando. E à medida que eu vou sendo obediente à palavra de Deus, eu acerto mais. À medida que eu sou desobediente à palavra de Deus, eu também erro mais. E a escolha de obedecer a Deus, ou desobedecer a Deus, ela não acontece no externo. Ela acontece aqui no interno, no coração, na mente. Só Deus e você vê essa luta, ninguém mais vê. Só você e Deus sabe como é difícil. E aí, eu obedeço a Deus ou não obedeço? Eu faço o que Ele manda ou não faço? E a gente vive essa luta o tempo todo, é aquela famosa luta entre a carne e o espírito. E ela não tem fim. Certa vez me fizeram uma pergunta muito interessante que talvez você também já fez ou tem com você. Pastor, depois que eu me batizo, eu nunca mais vou pecar? Depois que eu aceito a Jesus, eu nunca mais vou errar? Nunca mais vou cometer um pecado? Não. Você, infelizmente, até o último dia da sua vida, você vive preso a uma condição pecaminosa. Ou seja, você e eu, enquanto estivermos aqui na terra, estamos em condição de pecador. Somente quando morrermos ou Jesus voltar e formos levados aos céus, então estaremos em corpos gloriosos. Esse corpo humano que a gente tem aqui, que eu estou olhando para você, você olhando para mim, ele vai padecer. E aí sim, estaremos com Jesus na glória e lá nunca mais iremos pecar. Mas aqui nessa terra, nós estamos presos a essa condição humana, pecadora, pecaminosa. Então a escolha de obedecer a Deus, ela se dá nesse interno. Quando você escolhe, mesmo podendo pecar, ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E vai ser daqui até o fim. E talvez você que esteja aqui nessa noite, você que está aqui nessa noite, melhor dizendo, esteja vivendo uma situação meio complicada. Você tem mais errado do que acertado. Talvez ao olhar para você, a fazer uma análise da sua vida, você percebe que você mais erra do que acerta. E quando a gente começa mais errar do que acertar na vida, isso desanima, não é verdade? Vale a pena continuar vindo na igreja? Eu só erro. Eu não faço nada certo. Eu sei que aquele negócio é pecado, mas acaba o culto, eu cometo logo que chego em casa. Eu sei que eu não deveria fazer o que eu faço, mas eu não consigo. Vale a pena continuar vindo aqui na igreja? Vale a pena eu postar lá no Facebook, né? Hora de agradecer. Partiu igreja. Sendo que na realidade, o que eu sou não condiz com o que Deus pede para eu fazer, com aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí quando a gente começa a errar, e a gente começa a fazer isso de uma maneira constante, isso vai desanimando e a vida ela vai começando a ficar arrastada, e a gente vai começando a perder força, a gente vai desanimando, e aí a gente perde o que não podemos perder, porque senão fica difícil, a razão para viver. Por que eu estou vivo? Porque se for para viver essa vida que eu estou vivendo, é melhor a morte. E talvez você que está aqui nessa noite já pensou nisso. Eu não acerto no meu casamento, eu não acerto na minha vida espiritual, eu não acerto nas minhas finanças, eu não acerto com os meus irmãos, eu causo problema na vida dos outros, eu sou uma pessoa difícil, eu não consigo, parece que pular de nível espiritual, eu fico travado, eu não consigo caminhar. É melhor eu desistir, é melhor olhar para trás, é melhor jogar a toalha. Não dá.
E a história de Saul, ela é uma das histórias bíblicas, porque não tem só a história de Saul, mas ela é uma das histórias bíblicas que mostra para nós que pessoas chamadas por Deus, quem é chamado por Deus aqui, diga amém. Pessoas chamadas por Deus têm uma dificuldade em comum, são desobedientes. Você e eu estamos no mesmo time. Nós somos desobedientes. Exemplos: Jonas. Deus mandou ele ir a Nínive, ele falou: não, não vou. Outro exemplo: Davi. Ele olhou a Batseba tomando banho. Com certeza Deus falou com ele: não, para de olhar. Davi fez o quê? Desobedeceu. Sansão contou para Dalila qual era o segredo que ele não podia contar. Sansão desobedeceu. Adão e Eva, o que Deus falou? Não comam do fruto. Irmãos, explico aqui, não é maçã, tá? Se um dia falaram para você que aquele fruto é a maçã, é mentira, tá? É fruto, podia ser abacaxi, banana, pera, não sabemos que fruto era, né? Vamos colocar acerola, não era para comer acerola. E aí Adão foi lá e pegou a acerola. A Eva pegou a acerola e falou: Adão, dá uma mordidinha aqui. Desobedeceram. Moisés, você sabia que Moisés desobedeceu? Moisés estava lá no deserto, caminhando, rumo à terra prometida, o povo estava com sede. Aí Deus falou assim: Moisés, fala a rocha. Moisés pegou e feriu a rocha, pegou o cajado e bateu. Desobedeceu, e por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Outro que desobedeceu, Gideão. Gideão matou um exército com 300 homens. Quando ele acabou, ele disse: louvado seja Deus, a glória é dele, mas colocou um ídolo na sua cidade. Essa história às vezes a gente não sabe, né, de Gideão, né? A gente só fica com a parte boa, né? Mas Gideão também, mesmo sendo um grande homem usado por Deus, desobedeceu. Saul foi chamado por Deus, não foi chamado por homens, como eu disse, para ser rei. E ele foi honrado por isso. A Bíblia fala que quando Samuel chegou lá, falou assim: gente, Deus escolheu o rei de vocês. Aí o povo: quem é então? Aí Samuel falou assim: tá lá. E a Bíblia fala que diz que quando Saul levantou, ele era o mais alto, o mais belo e o mais top daquele povo. E Samuel disse: não há um homem como Saul em Israel. E aí o povo todo disse: viva o rei! Deus, quando chama alguém, Ele honra os seus. Você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus, então prepare-se, Deus vai te honrar. Mas entenda que o chamado de Deus honra as pessoas, mas gera sacrifícios se nós o vivemos em desobediência. E foi o que aconteceu com Saul. Ele foi honrado por Deus, escolhido para ser rei. Imagina você, Mateus, você agora é rei sobre o Brasil. Que honra. Mas se o Mateus não viver o chamado de Deus para a sua vida, da maneira como Deus quer, em obediência, esse chamado vai gerar sacrifício na vida dele. Talvez você que está aqui nessa noite, eu já ouvi de alguns: pastor, quando eu não era convertido, a minha vida era mais fácil. Quem já disse isso? Não levanta a mão. Agora que eu vim para Cristo, apertou. Amados, não quero cravar que é isso, porque às vezes nós passamos por provações vindas de Deus, mas em muitos casos isso acontece porque a gente vem para Jesus, Jesus nos cura, nos salva, nos restaura, mas a gente quer viver a nossa maneira, a gente quer viver em desobediência à palavra de Deus. Quando você vive em desobediência à palavra de Deus, sendo chamado por Ele, prepare-se, sacrifícios vão começar a aparecer na sua vida, e você vai ter que começar a lidar com eles. Saul foi chamado por Deus para ser rei, mas pela segunda vez, porque ele já tinha feito isso uma outra vez, ele prefere escolher o caminho do sacrifício ao invés do caminho da obediência. Na primeira vez ele estava em uma guerra,
E aí ele estava com medo, o povo com medo, e era para ter esperado o profeta Samuel chegar e fazer oração para abençoar. Ele desesperou e falou: não, vai eu fazer. Samuel chegou lá e falou: Saul, por que você fez isso? Não era para você ter feito, você desobedeceu a Deus. E na segunda vez foi a pior. Porque na segunda vez aqui, Saul de novo, ele não ouve a voz de Deus, e ele faz aquilo que o desagrada. Ele deixa de fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. Deus disse para ele: quando você for lá nos amalequitas, mate todos, destrua tudo, não pegue nada. Aí o povo fez pressão, falou: não, Saul, tem uns boi tão bonito aí, rapaz, vamos levar lá, para sacrificar o nosso Deus. E Saul, pressionado pelo povo, desobedeceu. E aí por causa disso, Samuel disse a ele: Deus te rejeitou, Ele já colocou outro em teu lugar. E a gente sabe quem é, era o rei Davi. Quando nós falamos em sacrifício, quando a gente fala da palavra sacrifício, a primeira coisa que vem na mente é algo penoso, que cansa, que desgasta, que dá trabalho. E quantos de nós, amados, estamos aqui vivendo na igreja, na base do sacrifício? Exemplos: você não quis obedecer a Deus quando Ele disse para você: leva a sério os estudos, não brinca na faculdade, estuda direito. Hoje você está tendo que pagar o preço que você fez lá atrás da desobediência a Deus, e talvez hoje vive uma situação financeira difícil. Porque Deus é mau? Porque você escolheu desobedecer a Deus. Talvez você hoje vive uma vida profissional difícil. Era para você ser gerente hoje de uma multinacional, ser um profissional de renome. Mas lembra do dia que você desobedeceu a Deus? Pois bem, chegou a hora do sacrifício. Você vai ter que viver agora com a escolha que você fez por causa da sua desobediência. Lembra quando você talvez desobedeceu a Deus na falta de cuidado com a sua família? Pastor aqui, Reinaldo, pregando sobre família, pastor Roberto, e você desobedeceu a Deus, ignorou o cuidado. Você, esposa, não cuidou do seu esposo. Você, esposo, não cuidou da sua esposa. Agora a sua família está quase sendo destruída. Você vai ter que pagar o preço do sacrifício. Talvez na sua vida pessoal, você desobedeceu os princípios de Deus e viveu da maneira como você bem quer, fazendo tudo às escondidas, ignorando a leitura bíblica, ignorando vida de oração, e hoje agora enfrenta um grave problema pessoal. Você vai ter que agora lidar e arcar com as consequências dos sacrifícios. Talvez você também desobedeceu a Deus na sua vida financeira. Você abriu mão do compromisso do dízimo e da oferta. Você abriu mão de ser uma pessoa regrada nas economias, equilibrada nas suas finanças, e hoje tem que ficar pegando empréstimo, passando apertado, porque você escolheu desobedecer a Deus. Sabe qual é o nosso grave erro? A gente comete as falhas e a gente quer que Jesus, em um passe de mágica, estalo de dedo, nos livre das consequências. Jesus não é assim. Ele é Pai. Jesus, Ele faz o seguinte: filho, as consequências vão vir, mas eu estarei com você todos os dias. Eu não vou te abandonar, mas te livrar das consequências. O verso 22 que a gente leu diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se você não obedeceu a Deus, prepare-se. Você vai ter que lidar
com a esposa triste, magoada, ferida, ou o esposo triste, magoado e ferido. E você vai ter que pagar um preço de oração e esperar o tempo de Deus para ver se essa pessoa vai ser restaurada ou não. Se você se quebrou financeiramente por desobediência a Deus, prepare-se, você vai ter que passar pelo sacrifício. Vai ter que parar de comprar Nutella, vai ter que cortar viagem, vai ter que cortar salgadinho, Yakult, iogurte, só no arroz, feijão e bife. E quando Deus quiser, Ele pode restaurar a sua vida financeira, a sua família, a sua vida pessoal, seja qual ela for. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nós escolhemos o caminho do sacrifício. Quantos e quantos nós, pastores, já ouvimos e atendemos, quando bate aquele arrependimento: se eu tivesse ouvido o meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido a palavra do Senhor, eu não estaria vivendo o que vivo hoje. O chamado de Deus, vou repetir a frase que eu disse, guarda isso no seu coração. O chamado de Deus traz a honra, mas gera sacrifícios quando vivemos em desobediência. O caminho da desobediência é penoso, ele nos destrói. Exemplo prático: todos os dias, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, todos os dias, anote isso, nós somos chamados a ter um momento com Ele de oração. Amém? Eu não consigo imaginar alguém que tem o Espírito Santo de Deus e não sente no seu dia a dia o desejo de ler a Bíblia e de orar. Agora a questão é: você obedece essa voz ou não? Porque à medida que a gente vai desobedecendo a voz de Deus, quando Ele nos chama, quero falar com você, quero falar com você, nós vamos desobedecendo a Deus, nós vamos nos destruindo pouco a pouco, nos matando pouco a pouco, fazendo com que a nossa vida fique para baixo de cada vez mais. A gente vai descendo, a gente vai morrendo. E a Bíblia fala em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. E amados, a morte pior que existe é espiritual. É aquela em que você anda por aí, mas por dentro está morto, está acabado, está destruído. E quantos aqui na igreja, não no contexto dessa igreja, mas na igreja brasileira, na igreja daqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, congregam, participam, mas estão mortos, estão desanimados, tristes. Mas sabe por que disso? Porque pequenas desobediências vão nos levando à morte. Faz, meu filho, eu quero falar com você, eu quero orar, vem para o teu quarto, vem para o momento de intimidade. Não, eu vou assistir a TV, eu vou na casa do fulano, eu vou fazer uma outra atividade. E de pouco a pouco aquela tristeza na alma, sabe? Quando parece que você não consegue mais sorrir, os olhos abaixam o farol, você anda triste, cabisbaixo, e se pergunta: por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão abatido? E a resposta talvez é: você é desobediente. Se você se encontra hoje no caminho do sacrifício, entenda algo: não é o fim. O erro talvez de Saul foi achar que o fato dele deixar de ser rei, ele deixaria também de ser um filho de Deus. Em nenhum momento Deus disse para Saul: Saul, te rejeito como filho, você agora não é mais meu. Deus disse para Saul: te rejeito como rei, escolhi outro no seu lugar, mas você é meu filho. Mas eu acho que Saul esqueceu disso. Talvez você hoje vive pelo sacrifício. Pastor, eu pago caro hoje pela escolha que eu fiz há anos atrás. Não é o fim. Jesus pode reverter a sua situação, mas você vai ter que entender que o seu caminho vai ser um pouco mais difícil do que aqueles que vivem em obediência. Você vai ter que entender que a tristeza do teu coração pode sair hoje, pode sair amanhã, pode sair daqui uma semana, mas o que vai valer é a sua obediência à palavra de Deus e a persistência em acreditar que se não é hoje, um dia Deus vai restaurar a sua situação.
Sacrifícios precisam ser frutos de um coração puro e quebrantado diante de Deus. Hoje pela manhã falamos sobre os frutos do Espírito, Gálatas, e eu disse que você não consegue os frutos do Espírito com práticas espirituais. Ou seja, eu não tenho os frutos do Espírito por pregar, eu não tenho os frutos do Espírito por tocar teclado, eu não tenho os frutos do Espírito por ser filho de pastor, eu não tenho os frutos do Espírito em mim porque dizimo. Eu tenho os frutos do Espírito porque busco o Espírito Santo de Deus e entendo que é pela fé, somente por isso que eu sou aceito por Ele. E a mesma coisa também se aplica na questão do sacrifício. Se você um dia desobedeceu a Deus e hoje paga preços caros, não tente reverter a situação apenas com a atitude externa. Você precisa entender que o seu coração tem que ser renovado primeiro. Exemplo, uma pessoa que foi usuária de drogas, uma pessoa que entrou no vício do álcool, quando então conhece a Jesus, quando então entra numa vida com Jesus, não adianta apenas a pessoa tentar parar por força humana, ela precisa buscar de Jesus força para que aquilo acabe de vez, porque se ela fizer apenas por esforço humano, isso não vai ter valia nenhuma. Se talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor e hoje está retornando à igreja, está querendo participar mais da igreja, das coisas aqui dessa igreja, entenda, o seu participar não vai resolver muita coisa. Agora no dia em que você entregar seu coração a Jesus, somado a estar na igreja, Jesus vai honrar o seu sacrifício. Mas a minha intenção aqui nessa noite é, não escolha o caminho do sacrifício, dá mais trabalho. Só quem teve um casamento destruído e hoje vive um casamento abençoado, sabe a luta que é ter que ir pelo caminho do sacrifício. Só quem é pai e mãe e errou com os filhos, desobedeceu a Deus e pagou um preço caro, sabe hoje como doeu ver o filho do jeito que está nos caminhos do Senhor, o preço que teve que pagar. Só quem teve uma falha na vida pessoal, às vezes moral, cometeu um crime ou fez algo que a sociedade condena, sabe a dor que é para ter que levantar de novo, para ter que reerguer de novo e viver uma vida com Deus. Então, meu filho, não vai por esse caminho. Pode dar certo, Jesus pode te fazer chegar lá, porque é o que eu estou dizendo aqui, o sacrifício também dá certo, mas dói mais, dá mais trabalho. Sai desse caminho. Mas no final a escolha está nas suas mãos. Quando eu vejo alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que você chega perto e você sente aquela alegria, aquela paz, por trás disso está uma vida de obediência a Jesus e a voz dEle. Por trás disso está os sims que Ele dá, quando Deus o chama e fala: filho, eu quero falar com você no quarto. Filho, eu quero me manifestar a você. Filho, eu tenho algo para o seu coração, vem para cá. Agora toda vez que você desobedece a voz de Deus, você está morrendo dia após dia. E a culpa disso é toda sua. Para ser obediente, você precisa de Jesus. Para fazer o sacrifício, caso você hoje, infelizmente, está tendo que viver de sacrifício, por causa das escolhas erradas que você fez, você também precisa de Jesus. Em resumo, Alexandre, de todo caso você precisa de Jesus. Estamos todos lascados sem Jesus. Amado, chega de erros. Lembra que eu falei que a vida é feita de erros e acertos, mas que a sua vida não seja só uma vida de erros. Talvez hoje você chegou aqui, amado, tão vazio, tão desanimado, tão triste. Eu quero que nessa noite o Senhor Jesus restaure isso em você. Mude a tristeza em alegria. Que a unção do Senhor venha sobre a sua vida. Mas entenda, obedeça hoje a voz de Jesus. Amados, se nós obedecermos o que está escrito nesse livro, e essa minha espada aqui, ela é uma espada grande, né? Espada bonita, mas dependendo da tua espada, o tamanho que ela é, se nós obedecermos essa palavra aqui, a nossa vida financeira
casamento, espiritual, todas elas serão abençoadas e abundantes. Mas você precisa pagar um preço. A última frase que eu coloquei aqui é: não reclame da sua colheita, você escolheu as sementes. Amados, aceita. Se você infelizmente não levou a sério algumas áreas da tua vida, abaixa a cabeça e fala: Jesus, eu vou ter que viver agora aquilo que eu escolhi. O que eu peço para o Senhor é: me dê força, porque eu sei que eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que ouvir muita coisa, eu vou ter que abaixar a cabeça para muita coisa, eu vou ter que pagar um preço, Jesus, mas eu quero pagar esse preço. E a partir de agora, eu não quero mais ir pelo caminho do sacrifício, mas eu quero ir pelo caminho da obediência. A obediência também, amados, ela gera sacrifícios, mas a recompensa e o caminho desse sacrifício que a obediência gera é muito mais leve, é muito mais tranquilo. Amados, quantos testemunhos nós podemos aqui ter, se eu dissesse assim: amados, vem aqui alguém na frente, que pode dizer para nós o preço caro que pagou, por causa da desobediência. Começando por mim, todos nós teríamos aqui um testemunho. Todos, não tem um que não pode dizer. Todos têm um testemunho. E a minha oração é para que em nome de Jesus a nossa igreja seja uma igreja obediente à voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, o culto vai acabar, as portas vão se fechar e você vai voltar para sua casa. A luta vai começar, carne e espírito. E talvez dentro da tua realidade você vai ouvir de Deus: meu filho, obedeça a minha voz e faça o que eu estou te mandando a fazer para aquela pessoa. Já começou o primeiro desafio. Se você desobedecer, não reclama da colheita depois. Pastor Lucinho disse em uma das suas mensagens certa vez uma coisa muito interessante, pastor Roberto. Ele disse que toda mensagem que um pastor prega, ou você que prega no seu PGM, um líder, seja onde você for, toda mensagem que você prega, você vai ser tentado naquele assunto que você pregou nas próximas 24 horas. Então eu sei que daqui até amanhã eu serei tentado, e é a pura verdade, a não viver o que eu acabei de pregar. E eu tenho certeza que você também, ao sair daqui, vai ser tentado, assim como foi Saul, a fazer o que você bem quer. Talvez para alguns Jesus vai dizer, como diz para mim já várias vezes: infelizmente eu desobedeci e paguei caro. Meu filho, vai para sua casa, eu preciso falar com você. E a gente escolhe sair para comer um lanche, a gente escolhe sair para encontrar os amigos, a gente escolhe ver o Fantástico, o Câmera Record, SBT, filme, aí a gente dorme. Aí no outro dia cedo a gente não sabe por que a gente acorda com o coração pesado, com a mente pesada, tristeza. Amanhã você vai acordar e talvez o Espírito Santo de Deus vai falar assim: meu filho, antes de escovar o dente, eu quero falar com você. Aí você vai e abre o Nova News, acidente, assassinato, aí você abre o Facebook, fica com inveja do irmão porque ele comprou um carro novo, uma casa nova, e aí você vai trabalhar com o coração cheio de coisa boa, oh, coisa linda. Se obedecêssemos à voz de Deus, sofreríamos muito menos. Jesus ama você, Ele quer que você viva bem. Quantos aqui nessa noite vão obedecer à voz de Deus? Digam amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Um dia, o Espírito Santo de Deus me convenceu de que eu precisava de Jesus. E talvez você que está aqui nessa noite hoje, pela primeira vez, segunda vez, está ouvindo uma voz no coração, e você está até assustado: pastor, eu estou sentindo um negócio muito estranho dentro de mim. Tem alguma coisa me levando a entender de que eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. E se você nessa noite ouviu a palavra e quer ser transformado
por Jesus e receber o Senhor no seu coração, assim como eu fui com 12 anos de idade, eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você hoje está dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor, porque sou desobediente, porque minha vida sem o Senhor não está legal, eu vivo só de tristeza, de decepção, de amargura, e eu preciso de mudança, eu quero obedecer a sua voz, eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Você que está dizendo: eu quero Jesus no meu coração. Amém. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Há mais alguém que hoje, em obediência à voz de Deus, quer aceitar? Amém. Pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão. Glória a Deus. Vou pedir para o Wagner apagar as luzes para nós. A igreja pode estar orando. Mas se o Espírito Santo de Deus hoje está te tocando e dizendo: você precisa de Deus, você precisa de Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. E hoje Jesus vai entrar no seu coração. Amém. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Esses amados que aceitaram hoje Jesus no coração, que sentiram a voz do Espírito de Deus falando enquanto a palavra era pregada, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Levante-se do seu lugar e venha aqui na frente, por favor. Todos esses que levantaram as suas mãos, e nós vamos orar por você. Nós vamos hoje colocar o seu nome no livro da vida, e Jesus vai restaurar a vida de vocês, vai mudar a história da vida de vocês. Amém? Irmãos da igreja que estão aqui, se puderem chegar perto para poder orar, pode vir. Irmãos da igreja, aqueles que sentirem no coração esse desejo de orarem também, e nós vamos orar, nós vamos colocar a vida de vocês diante de Deus, e Ele com certeza vai abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, a sua palavra declara que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus, quando eu oro por esses irmãos, eu me lembro da minha adolescência, quando ali, Deus, entendi que eu precisava de um Salvador, que eu precisava de Jesus, e eu creio que esses irmãos aqui nesta noite também estão dizendo isso: eu preciso de Jesus, a minha vida está vazia, a minha vida está triste, eu preciso de um Salvador, e hoje Jesus entra nos corações dos irmãos que estão aqui presentes. Pai querido, anote os seus nomes no livro da vida, perdoe os seus pecados, e que eles, Pai querido, saiam nessa noite crendo que o Senhor os selou com seu Santo Espírito, e que a partir de agora eles irão viver uma vida de obediência à sua palavra. Eles não vão escolher o caminho do sacrifício. Chega de errar tanto, chega de tanto quebrar a cabeça. Chegou o tempo da vitória, o tempo dos acertos, o tempo do novo de Deus. E Pai querido, que eles possam, em obediência à sua palavra, escolher o caminho do Senhor, que eles vivam, Pai, uma vida diferente. Entre em seus corações, mude as suas histórias, e que eles possam, Pai querido, viver um novo tempo para a tua honra, glória e louvor. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor pelo que Ele fez nessa noite. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor. Aleluia.